Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico. E hoje eu quero responder a perguntinha de alguns irmãozinhos protestantes nossos. Tipo esta pobre coitada alma que está zoando que o Gabriel disse que Jesus é o novo Adão. Então essa pobre alma coitada, essa protestante, jamais leu que está escrito que lá o primeiro Adão foi alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Eu recomendava a ela ler lá a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Aliás, eu recomendava ela ler a primeira carta de Coríntios, né? Especialmente o versículo 15, que pode esclarecer a dúvida dela. Mas vamos continuar aqui, né? A mentalidade protestante. Eles pegam, né, o capítulo 16 de Marcos, versículo 16, o ide pregai, e aí eles botam completamente fora do contexto que a igreja de Roma, né, só é dentro da igreja que está a salvação, e só a igreja compete interpretar a Bíblia e que a igreja condena o livre exame. Ora, meu Deus do céu! Primeiro que a igreja católica jamais censuraria a Deus. E segundo, eu recomendo ao irmão protestante entender o seguinte: Jesus, quando fala isso, ele está falando para os apóstolos. Os apóstolos é a igreja. Se ele lesse o capítulo de Marcos 16, realmente, versículo 14 ao 20, ele ia confirmar isso. Se ele lesse o primeiro capítulo de Coríntios, versículo 12, versículo 28, ele ia ver que na igreja, primeiramente, vem os apóstolos. Ele também ia ver em Efésios capítulo 3, versículo 10, que é pela igreja que se dá a conhecer a sabedoria divina. E na primeira carta de Timóteo, capítulo 13, versículo 15, que a igreja é o sustentáculo da verdade. E que nenhuma profecia é de interpretação pessoal, como fazem os protestantes, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Né? E que ele fez os apóstolos, Jesus, os ministros da nova aliança, idôneos, né? Porque a letra, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, eu acho que o irmãozinho está pulando isso. Agora, eu acho muito engraçado que eles se acham que individualmente eles têm a capacidade de interpretar as Escrituras, apesar de cada um fundar uma doutrina diferente, e a igreja, que é dita na Bíblia como sustentáculo da verdade para a gente ter ensinado, não consegue interpretar nada. Eu acho que esses protestantes, eles são um pouquinho orgulhosos, sabe? Aí vem um outro esperto botando aqui, né, a imagem de Nossa Senhora sendo coroada pela Santíssima Trindade, e ele pedindo para a gente explicar isso. Ora, meu Deus do céu, se ele lesse a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12, a primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, e a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 4, está lá que a gente vai receber a coroa da glória. Aí vem uma bobalhona, me desculpe o termo, mas é uma bobalhona, dizendo que isso vai acontecer quando Cristo vier na Terra. Problema seu, minha filha, porque se você soubesse ler a Bíblia, você ia ver que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, o cara, pelos olhos da fé, ele fez aquela pintura linda e maravilhosa, que é Nossa Senhora sendo coroada. Porque está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, que Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver meu dia. E viu e ficou cheio de alegria. Abraão viu como? Pelos olhos da fé, assim como o autor dessa pintura. Né? Aí vem outro esperto, muito entendido de catolicismo, ele diz que a gente diz que Maria é onipotente. Gente, eu quero saber onde é que Maria é onipotente dentro do catecismo católico. Aliás, se eu fosse ele, eu recomendava analisar a Ave Maria, onde diz para ela rogar por nós os pecadores. Olha, ninguém pode rogar a si mesmo. Obviamente, Maria roga a Jesus. Então, se ela roga alguém superior a ela, ela não é onipotente. Infelizmente, a sua teoria está furada. E aí vem outro brilhante que diz que no tempo de Jesus não tinha nenhum justo. Que isso é mentira católica. Mas a Bíblia fala, eu citei para ele pelo menos uns 4 justos que é dito na Bíblia no Novo Testamento. Então como é que fica? Né? Então, é aquela coisa que eu falo. Acho que os protestantes, entendeu? Eles pegam a Bíblia, né, para justificar as ideias idiotas dele. Me desculpa. Entendeu? Eu não tenho culpa se vocês não têm fé, vocês têm uma crença mequetrefe, né? E que vocês não têm pleno conhecimento da palavra de Deus, que para mim é impossível, como se vê aí, se conhecer fora da Igreja Católica. Paz e bem, até a próxima. Amém. Né?
Amém.